Olá! Estou de volta, gente, um pouquinho atrasada, né? Porque eu tô voltando de férias, então me perdoe, meu organismo ainda tá processando que eu sou CLT. Pois é, menina, é babado. Mas vamos lá. Hoje o tema que eu quero compartilhar com vocês é: a comparação é um veneno. Eu pude crer, né? Que a comparação, ela é um veneno para o nosso pensamento, um veneno para nossa alma. Ela é um veneno, seja em qual for o âmbito, o tema, enfim. E por que eu vim trazer isso, né? Essa semana eu vi um post de uma influenciadora falando o quanto a comparação, ela é uma armadilha pra gente, né? Se a gente não tiver muita certeza dos nossos objetivos, se a gente não tiver muita certeza do que a gente quer na vida, a gente desvia os nossos olhos muito fácil do que realmente importa. A gente desvia o nosso pensamento, os nossos olhos, e quando a gente vê, a gente tá se colocando num lugar, às vezes até de pena ou de não merecedora, sabe? E aí a gente começa a entrar percorrer um caminho que não é legal, que não é saudável. E que muitas das vezes paralisa a gente, sabe? Quando uma experiência pessoal, né? Quando eu estudava na época do ensino médio, eu tive um processo, né, muito corrido, muito duro para mim, que era fazer o ensino médio em um município, fazer o técnico em outro município e trabalhar em outro bairro de outro município. Então, assim, era uma loucura a minha vida. Era uma loucura, loucura, loucura. E aí, nessa fase, eu via muitos amigos meus em festa, em vaquejada, em cavalgada. E, cara, era meu sonho estar ali participando junto. Só eu sei, no meu interior, o quanto eu sofri por não estar vivendo aquilo ali junto com eles, ou, enfim, sozinha, mas eram coisas que eu queria ter participado, sabe? E depois, com o tempo, eu comecei a ficar um pouquinho com a minha mente doente, de ficar me comparando a nível de não estar sendo participativo, não estar vivendo de forma íntegra aquele momento, aquela fase da minha vida onde eu era adolescente ainda, sabe? Mas na minha cabeça, ao mesmo tempo, eu tinha um foco tão grande na minha carreira, eu tinha um foco tão grande em ser independente, devido a várias questões, mas eu acho que é algo que sempre esteve ali dentro de mim ardendo, que eu precisava ser independente, que eu precisava correr atrás, que eu precisava fazer por mim, sabe? Porque se eu não tivesse dado 150% de mim naquela época, onde outros estavam curtindo, com os amigos, com o namorado, com família, curtindo eventos, né, locais, eu acho que hoje eu não estaria onde eu tô. E eu não digo que onde eu estou no momento é o ápice do melhor coisa da vida. Pra mim é. Pra você talvez não. Né? Porque sonhos, desejos, vontades, conquistas, realizações, elas são totalmente individuais. Mas voltando ao assunto de se comparar, eu sofria muito com isso. E aí, refletindo quando eu ouvi uma influenciadora falar que a comparação ela é uma armadilha, eu me vi muito nesse cenário de tipo, se na época eu tivesse me comparado e quisesse ter vivido, né, similar ao que eu via dos meus amigos, ou de algumas pessoas, nem eram todos os amigos, enfim, eu teria caído numa armadilha imensa pra mim, porque eu teria desviado os meus olhos e os meus pensamentos do que realmente importava. Você já parou pra pensar que você pode estar desviando o seu foco
do que realmente importa para coisas bobas, mínimas e que às vezes nem merecem o devido valor. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. E ultimamente eu tenho feito certas reflexões em cima das minhas metas, né? Eu fico, cara, qual a armadilha que eu tô caindo para que eu não tenha conseguido chegar ainda aqui, sabe? Em qual armadilha eu tô pensando em cair, ou o que eu tô vendo que eu tô me distraindo do meu objetivo. Então, é algo que eu tenho refletido sobre. E uma coisa que é muito importante, tá? Cada um tem a sua jornada, a sua caminhada, correto? E o processo do outro, ele não diminui ou ameaça o seu processo, né? Não importa quem começou antes, quem começou depois. Muita gente tem na cabeça que existe uma rota feliz, né? Não é uma rota feliz, mas é uma jornada feliz. Digamos assim, um caminho feliz para realização. Não é bem isso que eu quero dizer, porque agora não tá me vindo a memória, mas a palavra certa, o termo certo, mas é, por exemplo, para ser bem-sucedido, eu preciso estudar, me formar, aí eu namoro, aí eu caso, aí eu noivo, noivo é caso, né? Aí eu compro a minha casa, depois eu compro o meu carro, eu compro a minha casa antes de casar. Gente, não existe roteiro pra vida. Não existe, tá? Tem pessoas que elas conseguem planejar a sua vida e de acordo com que a vida anda, ela consegue encaixar ali nessas nuances que a vida traz um roteiro que ela desejou para a vida dela, né? E ela consegue seguir. Show de bola se ela seguir esse caminho feliz. Mas esse caminho feliz para ela não é o mesmo caminho feliz para mim, para você. Entende? Porque, além de sermos indivíduos totalmente diferentes, com realidades diferentes, com vivências diferentes, experiências diferentes, conhecimento, pensamento, tudo diferente, a gente precisa entender também que não importa quem começou antes, quem começou depois. Tem várias pessoas se formando agora, aos 40 e poucos anos, aos 50 e poucos anos, entrando no mercado de negócio, né? Estagiando com 40 e poucos anos em escritório de advocacia, porque está numa faculdade para se tornar um advogado. Então, eu acho que tudo depende de você novamente não desviar o seu pensamento, o seu olhar do que realmente importa. Meu cachorro se lambendo no fundo, gente. Isso me irrita no nível... Ele ficou o dia inteiro fazendo nada, dormindo. Agora, ele quer o quê? Me atrapalhar. Mas ele não vai me atrapalhar não, sabe por quê? Porque eu vou dar o recado. Eu vou deixar o recado aqui. O pensamento. Então, assim, compartilhando essa reflexãozinha, né? Eu acho que... Eu até fiz umas anotações aqui, quando eu comecei a pensar sobre... que a gente precisa parar de se comparar, né? E valorizar a nossa jornada, porque o tempo do outro não vai definir o seu tempo. Quando a gente se compara, né, com uma outra pessoa, a gente... probabilidade altíssima, né, de gerar uma frustração totalmente desnecessária, porque nos bastidores da vida, né, as lutas, as renúncias, por trás das conquistas, ninguém vê. A galera só vê a vitória, né? Essa semana até postei lá no meu Instagram uma fotinho que eu fui em Curitiba, lá naquele jardim botânico lá, que é de vidro e tudo mais. E assim, beleza, eu não vou deixar de postar o que
todo o meu esforço, toda a minha luta, tudo que passa aqui nos bastidores, né, me proporcionou. Você vê ali a vitória, vamos botar assim, né, de eu estar desfrutando daquele momento, daquele lugar, enfim. Mas você não sabe a luta da gata. E isso eu não tô aqui só me colocando em jogo, né? Eu tô vindo falar para que você consiga pensar do mesmo pensamento que eu tô tendo em relação a mim, que você consiga pensar também. As redes sociais, elas mostram... É o pior lugar para você se comparar, né? Porque ali são recortes da vida. Não é a realidade completa. São recortes da vida, né? A gente precisa entender que há espaço para todo mundo, que a minha conquista não invalida a sua, que o tempo para você é diferente do meu, né? Que não importa quem começou antes, quem começou depois. O que importa é a gente não desviar o pensamento, o olhar para aquilo que realmente importa pra gente. A gente não pode se dar o luxo, sabe, de deitar pra besteira, pra ir se comparar em rede social com ninguém, Zé Ninguém, tá? A comparação, ela tem muito ato de... Ela gera muito a frustração. E às vezes ela traz com a frustração a paralisação, né? Porque tipo assim, pô, o que eu tô fazendo não tá surtindo efeito. Vou parar de fazer essa merda aqui. Mas não, gente. Não faz isso não. Continua com foco. Sabe por quê? Porque o foco, ele te impulsiona. Ele te impulsiona a querer mais, ele te impulsiona a querer o progresso da vida. Quando você foca, você avança. Você avança. Não fica pra trás. Outra coisa que eu anotei aqui é celebrar as pequenas vitórias. Seja ela qual for. Passo rápido, passo lento, durou um ano, durou uma semana. Celebre a sua vitória. Seja ela grande, seja ela pequena. Porque eu vou te falar uma coisa, que eu falo às vezes até com os meninos que eu trabalho. Ó, até um chute na bunda te leva pra frente. Aí vai de você querer aproveitar a oportunidade, né? Tem duas formas, o chute na bunda e o tropeço. Você pode ter tropeçado, mas o tropeço ele também, ó, plum, te levou pra frente. E ao te levar pra frente, é você quem decide se você vai chorar, se frustrar, se comparar, ou se você vai focar, avançar e realizar. Entendeu? E, cara, assim, você tá onde você precisa estar. E se você acha que onde você tá não é suficiente pra você, analisa o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar pra você avançar. Sempre, no final de tudo, o foco é o que realmente importa. O foco em você mesmo, o foco nas suas batalhas, o foco, mas não no problema. Não foca no problema, tá? Você vai focar na sua vida. Poxa, Jéssica, meu óculos quebrou. Vou ficar sem óculos. Não, gato. Não, gata. O que você vai fazer pra resolver isso aqui? Porra, peraí. Isso aqui dá pra colar? Deixa eu ver. Um negocinho que tá girando. Eu acho que se eu colar essa pecinha aqui, dá pra eu quebrar um galho até mês que vem, onde eu vou conseguir comprar um óculos novo. Show. É isso que eu vou fazer. Tá, finge que tá colado. Só pra você entender o que eu tô querendo dizer. Eu não vou ficar aqui chorando porque o óculos quebrou, tá? Eu vou tentar encontrar uma solução para que eu não paralise, para que eu avance. Então, galera, hoje o recado é esse, tá? Não se compare. A comparação, ela é um veneno, ela é uma armadilha, ela desvia os seus olhos, o seu pensamento,
do que realmente importa. Então foca em si, foca em você. Se priorize, valorize suas pequenas conquistas. Não foca no problema, foca em você. Foca em achar uma solução, um caminho, uma possibilidade, uma oportunidade para que você continue avançando, para que você continue evoluindo. E assim eu vou terminar, porque eu ia falar pouquinha coisa. E quando eu vi, eu já estava aqui, ó, lendo a Bíblia. Gênesis. Mas é isso, gente. O pensamento de hoje que eu queria compartilhar é isso. Talvez faça sentido pra você, talvez não, mas olha, se você ficou aqui até o final, pelo amor de Jesus, comenta aqui embaixo um pensamento, o que você achou. Pô, pode ser só concordo, mas comenta aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um negócio de comentar. Eu quero saber o que você pensa, não só lá no meu direct, não, aqui também, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.